Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto, sou redator aqui da Drop Hour e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Jogador Número 1, filme dirigido aqui pelo lendário Steven Spielberg. O filme baseado aqui na obra do Ernest Cline, que também co-roteiriza o filme, acompanha a história do Wade Watson, vivido aqui pelo Ty Sheridan, e a gente vê um mundo em 2040 e pouco que tem muitas mudanças em relação ao que a gente tem hoje em dia, e a gente vê que as pessoas elas buscam um escapismo muito grande num jogo chamado Oasis. No entanto, quando o criador do jogo morre, o Halliday, vivido aqui pelo Mark Rylance, ele informa para os jogadores que ele deixou um easter egg dentro do jogo, e quem achar esse easter egg primeiro vai ser o novo dono do jogo. E a partir disso as pessoas começam a procurar, né, porque além disso trazer muita riqueza para a pessoa, ela teria o poder de uma das coisas mais importantes do mundo no momento. O filme segue uma narrativa bem básica, né, de uma jornada do herói. A gente acompanha o Wade procurando, né, as chaves para chegar ao easter egg e como ele se relaciona com os amigos dele para conseguir esse feito. É legal ver que o filme, apesar de ter muitas referências dos anos 80 e 90 e de cultura pop de maneira geral, não só de jogos, ele não precisa necessariamente dessas referências para trabalhar. Ou seja, se você consegue captar as coisas que estão em tela, talvez sua experiência cinematográfica até se amplie, mas ela não faz diferença para o desenrolar da história. A narrativa funciona muito bem por si só. E quando ela precisa de fato das referências, ela consegue introduzir de uma maneira bem orgânica. No Desafio da Segunda Chave, eu não vou dar spoiler aqui, ele trabalha com um filme bem famoso e é legal porque, mesmo que se você não conheça o filme, ele consegue trabalhar bem aquilo ali e tem até um personagem, né, no momento que não tinha visto o filme e ele acaba sendo meio que o nosso guia ali. Então é interessante ver que tem essa preocupação realmente para os leigos, ou seja, ele não vai jogar as referências de uma maneira que seja obrigatório que você tenha visto tudo. Dito isso, é uma narrativa muito simples, mas que funciona muito bem e que sabe explorar o que ela se propõe. O filme, para mim, funciona tanto como uma aventura quanto uma ficção científica. Os dois pontos funcionam muito bem. Outra coisa que vale ressaltar é o humor, que ele é muito bem inserido e muito bem trabalhado no filme, tanto por parte dos mocinhos quanto dos vilões. Você vê que são piadas interessantes, piadas até inteligentes. Né? E voltando à questão da segunda chave que eu comentei, você vê que o humor inserido aqui ele é fundamental para a narrativa e funciona de uma maneira sensacional. Você ri porque aquilo ali é muito bem encaixado. Desde o início do filme, onde a gente tem uma narração do protagonista apresentando o mundo do Oasis pra gente, a gente vê como a fotografia vai trabalhar de uma maneira bem inventiva. A gente vê uma câmera panorâmica passando por vários pontos do jogo e mostra pra gente de uma maneira muito simples, muito rápida, o que é aquele ambiente e logo você identifica as coisas ali e se situa muito bem. É legal ver como a câmera trabalha nesse sentido de passear por entre as coisas, principalmente nas cenas de ação, porque são tomadas muito longas, você tem uma ação muito bem construída, de uma maneira fluida. Apesar de terem muitas coisas em tela, pelo fato de ser uma tomada muito grande, você consegue identificar tudo, se situar e se empolgar com aquilo. Outro ponto que contribui para isso é em relação à computação gráfica e até o 3D. Eu raramente recomendaria um filme em 3D, mas nesse caso eu recomendo porque faz diferença, porque os personagens são muito carismáticos e funcionam muito bem dentro do jogo. Outro ponto que a fotografia e a direção de arte acertam, principalmente a direção de arte, é em relação ao contraste entre o Oasis e o mundo real. Enquanto ele trabalha no Oasis com cores muito vibrantes, com personagens muito mais estilizados, no mundo real você vê cores muito lavadas, um cinza muito presente, para mostrar realmente essa distinção entre um mundo onde as pessoas vivem porque elas querem e um mundo real onde as pessoas tentam escapar porque é um mundo ruim, um mundo cinza. Vale falar ainda da montagem do filme, sabe cortar muito bem em relação ao Oasis e o mundo real quando as pessoas estão jogando. Você vê as consequências do mundo virtual no mundo real de uma maneira muito orgânica, ou seja, se acontece algo lá, o filme dá um corte rápido para mostrar o que aconteceu com a pessoa na vida real. Esse dinamismo também acrescenta muito na camada do filme em questão de ação. No entanto, embora o roteiro funcione, né, por uma história de ação, eu acho que ele peca um pouco no desenvolvimento dos seus personagens. A gente tem aqui personagens bem unidimensionais, você se identifica com eles mais por conta do carisma deles dentro do jogo, mas não tem uma história muito bem desenvolvida, principalmente o Wade. Apesar dele ser o principal, o filme não explica muito bem por que ele está sendo tão focado ali e a gente não tem um background muito bem desenvolvido dele. Embora ele explique mais ou menos o que ele é dentro do jogo, o tipo de jogador dele é para o jogo, você não tem muitas explicações sobre ele. O personagem que tem mais destaque nesse sentido de desenvolvimento é o personagem da Olivia Cook, a Samantha, né, no caso no jogo Artemis, que ela tem um background mais explicado, apesar de não ser tão desenvolvida assim, você consegue se identificar melhor com ela e por que ela está procurando as chaves para salvar
o Oasis numa perspectiva dela. Mas fora isso, são personagens que realmente não tem nada muito explorado, embora pra mim não seja tanto problema assim, porque o filme realmente foca muito mais na ação e é um filme realmente mais pipoca, você não precisa de fato de tanto desenvolvimento assim. Outra coisa que me incomoda, apesar de eu ter gostado da diferença entre o Oasis e o mundo real, no entanto, no mundo real você vê que as atuações ficam um pouco mais travadas, digamos assim. Eu não sei se é uma ideia de emular o fato das pessoas não se relacionarem mais ao vivo, mas destoa tanto que pra mim me incomodou um pouco. Uma coisa que me incomoda, mas aí de fato me incomoda bastante, é em relação aos vilões. Embora o personagem do Ben Mendelsohn funcione bem, ele até tenha motivações interessantes e seja bem explorado, chega um momento do filme que apresenta uma relação dele com Halliday, e eu achei que ia ser explorado para trazer mais profundidade do personagem, e não foi, e aí fica uma sensação de ser algo meio jogado, porque teria tudo para adicionar informações sobre o vilão, mas não adiciona e acaba deixando o personagem mais raso na medida que você sabe que tem alguma coisa para ser explorada ali, mas que não é introduzida pro filme. Outro personagem que é totalmente jogado é a vilã que acompanha ele, que eu nem lembro o nome pra ser bem sincero, e ela não acrescenta absolutamente nada e parece que é realmente uma adição que foi feita durante a montagem do filme que ficou meio jogado e ficou sem explicação. Isso foi meio esquisito pra mim. E realmente, se você tirar ela do filme, não faz diferença nenhuma. De maneira geral, Jogador Número 1 é um filme que funciona muito bem como ação e ficção. Spielberg traz toda a sua bagagem cultural aqui para trazer um filme que não é só referências, ele realmente é um filme que tem uma história muito bem desenvolvida e sabe utilizar da referência para incrementar o seu background. Apesar dos personagens serem muito rasos, a história consegue fazer com que eles sejam carismáticos para o público e criem uma certa empatia pra gente. O filme também conta com uma boa direção de arte e fotografia que fazem com que as cenas de ação sejam mais grandiosas e tragam uma imersão para o público maior na medida que conseguem emular, de certa maneira, um videogame, ou até mesmo trabalhem só por uma questão de dinamismo maior para a gente ver tudo o que acontece na tela. As tomadas longas também ajudam nesse sentido e fazem com que você se empolgue e se importe mais pelo que está acontecendo nos momentos de luta, principalmente. Tá longe de ser um filme perfeito, mas para mim ele funciona muito bem como um filme pipoca e ele cumpre o seu papel de diversão e de entretenimento. Muito provavelmente, se você gosta das referências, se você gosta de jogos, você vai querer ver novamente o filme não só pelas referências em si, mas para ver como as coisas se encaixam ali e fazem você ter realmente aquela empolgação maior. Bom, pessoal, é isso. E você? Já viu Jogador Número 1? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você gostou desse vídeo, dá um like e ajuda pra caramba a gente. Se puder, compartilhe com seus amigos também. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever e de apertar o sininho. Mas se você não gostou do vídeo, pode dar dislike, não tem erro não. Valeu, um abraço.